Olá pessoal, sou o pastor Luiz Carlos e esse é mais um MCR TV. Tema de hoje, trocando Jesus por prosperidade. É isso mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, lá no finalzinho, já a partir do versículo 62, nós vamos ver todo um esquema que foi armado após o momento em que o corpo de Jesus foi levado para o sepulcro. Já logo no dia posterior ao momento do enterro ali, logo cedo os fariseus, junto aos principais sacerdotes, foram à casa de Pilatos, falando: Pilatos, precisamos da sua ajuda. Esse enganador dizia que ressuscitaria no terceiro dia, e se alguém for lá roubar esse corpo e depois ficar dizendo que ele ressuscitou, vamos ter uma confusão pior do que a que ele fez enquanto estava vivo. É melhor você liberar soldados da sua guarda, soldados específicos, para montar uma guarda especial em volta daquele sepulcro. E Pilatos, por entender a seriedade da situação, prontamente aceitou e enviou um grupo de soldados romanos para montar uma guarda muito específica durante 3 dias em volta do sepulcro onde o corpo de Jesus estava enterrado. Já no capítulo 28, começando o capítulo 28, a Bíblia relata um momento glorioso que aconteceu já no domingo de manhã, aquele famoso domingo, o domingo mais importante da história da humanidade, aonde um anjo pisa aquele lugar, a terra estremece, os guardas ficam desesperados, caem em desespero, amedrontados, chegam a ficar como mortos, a pedra do sepulcro é rolada e Jesus ressuscita. Glória a Deus. A situação não para por aí. Lá no versículo 11 do próprio capítulo 28, a Bíblia fala que esses guardas que estavam tão bem posicionados em volta daquele sepulcro para fazer questão de resistir, de restringir, de dirimir qualquer ação que venha trazer ênfase sobre a verdade que é Cristo, eles agora se levantam desesperados e correm para onde? Vão para dentro da cidade em direção aos sacerdotes e fariseus. Eles querem contar o que aconteceu. E eles estão tão dentro daquela verdade, estão tão tomados por aquela verdade, por aquela experiência tão maravilhosa, que quando eles começam a relatar, algo nos chama a atenção. Você acha que os fariseus, os sacerdotes, olharam para eles e falaram: olha, vocês são um bando de mentirosos, dignos de pena de morte? Que era isso que deveria acontecer, se fosse o caso? Não, pelo contrário. Eles acataram 100% daquela história. Mas eles tinham uma estratégia para fazer aquela história deixar de se tornar tão forte na vida daqueles homens. O que eles fizeram? Primeira coisa, eles entenderam que eles estavam falando a verdade. Segundo, eles deram uma boa quantia de dinheiro a todos eles, para que eles simplesmente se submetessem à ideia de se calarem e saírem de cena. E essa situação, uma história mentirosa fosse criada a partir de então. E isso é tão interessante que essa situação se tornou meio que uma tradição dentro de Israel. E até hoje a coisa é vista dessa maneira, como se tudo não passasse de uma grande manipulação a ressurreição do nosso Cristo. Bem, essa história, ela tem um peso profético muito profundo, muito intenso, porque ela vai retratar muito daquilo que nós temos vivido, principalmente na igreja que temos observado, que temos vivenciado dentro do século XXI. Uma igreja que ela descende de pessoas que um dia se posicionaram muito dentro dessa condição que as aproxima dessa realidade de soldados romanos que tomam conta do sepulcro de Jesus. Vou explicar isso de uma forma mais detalhada. Olha só, a Bíblia fala que após o momento em que Jesus é colocado dentro do sepulcro, muito bem preparado de forma profética por José de Arimateia, houve uma aproximação muito interessante entre os principais sacerdotes, os fariseus e Pilatos. Essa aproximação entre a religião ou a religiosidade e Roma fala de um casamento que o diabo ele se esforça geração após geração para fazer vigorar.
O casamento entre a religiosidade deturpada, daqueles que rejeitam a Deus, mas querem usar o nome de Deus, querem se promover às custas de Deus, com Roma, que significa mundo, orgulho, prepotência. Esse casamento, ele, infelizmente, dentro de um contexto mundo, é um casamento de sucesso. E eles se unem com um único objetivo: resistir, impedir, gerar todo nível de obstáculo contra a manifestação, contra a evidência, contra o testemunho verdadeiro da pessoa de Cristo. E é interessante que dentro do contexto que a Bíblia nos relata, trazendo ênfase sobre algo tão patente na nossa sociedade, tão patente na história do homem, nós vamos ver que essa aproximação produziu um grupo de pessoas muito estratégicos, um grupo de soldados que tomam conta do sepulcro de Jesus. O que representa esses soldados? Esses soldados, eles representam exatamente a consequência desse casamento. O casamento entre uma religiosidade ausente de Deus, uma religiosidade que finge amar a Deus, mas rejeita a sua revelação, que está em Cristo, e o mundo que tem prazer em caminhar ausente, distante de Deus, vai produzir bons soldados, tomadores de conta de sepulcros, guardas de um sepulcro que eles acreditam que estabelece a falência do testemunho de Jesus. Para você entender isso, como é que funcionam esses guardas? Vamos entender isso de uma forma mais profética. Esses guardas, eles falam de pessoas que já nascem ou já se posicionam no mundo, fazendo de suas vidas uma prova real de que Deus não existe, de que Jesus é uma grande mentira. São pessoas que estão muito preocupadas com o padrão de vida que buscam para si, pessoas que, como soldados, eles estão preocupados com as suas medalhas, com as suas fardas, armaduras, patentes, e, em função disso, fazem questão de fazer de suas vitórias uma prova real de que Jesus não passa de uma grande mentira. E é normal, como eu falei, muitos de nós que hoje professamos a fé em Cristo, um dia fomos bons soldados romanos. Um dia fizemos da nossa vida uma vida que tinha necessidade de provar que Deus não existe, que você não precisa se apegar a Deus dessa maneira, que Deus não é isso que a Bíblia fala, que Jesus não é essa verdade toda, que tudo não passa de manipulação de massa, e nós alimentamos muito dos nossos orgulhos, das nossas afirmações em prepotência, só que lá no auge da posição de orgulho, de prepotência, um dia, Deus, pela misericórdia e graça dele, fez questão de estremecer a nossa terra, estremecer as bases que sustentavam a nossa posição de guardas de sepulcro. E aquela vida que provava, dentro da nossa concepção mundana, que Jesus era uma mentira, uma religiosidade, uma manipulação de massa, uma coisa para pessoas totalmente ignorantes, caiu por terra. E nós, rapidamente, de forma quase que instantânea, deixamos a condição de guardas de sepulcro e passamos a fazer das nossas vidas o testemunho verdadeiro de que de fato Ele ressuscitou. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta. Quantos guardas de sepulcro você já conheceu? Ou melhor, você já foi um guarda de sepulcro? Você um dia já bateu no peito e falou, Deus não existe? Eu não preciso de Deus? Isso aí é para gente fraca, gente pobre, gente miserável? Bom, né, saber que se você foi um desses, e se você hoje está do outro lado, é porque um dia a graça alcançou você, a terra estremeceu, o chão que você pisava de forma tão orgulhosa estremeceu, e Ele fez questão de tirar você da condição de guarda de sepulcro e transformar você num grande anunciador. Anunciador do maior evento, do maior fato que aconteceu na história da humanidade, na história do universo. O Deus que se fez homem e morreu naquela cruz, ressuscitou. Glória a Deus, né? Eu quero fazer uma outra pergunta também. Será que você conhece alguns guardas de sepulcro? Se você conhece, ore. Comece a orar de uma forma bem inteligente e fala, Deus, faça estremecer a terra onde esses guardas estão lá tomando conta do seu sepulcro e mostra para eles que o Senhor ressuscitou. Essa oração, ela é muito baseada na verdade, e eu digo para você,
com certeza ela vai ser ouvida. Mas, continuando, esses guardas que antes eram bons tomadores de contas de sepulcro, bons vigilantes de um sepulcro, agora se tornaram os primeiros anunciadores das boas novas do reino. Jesus Cristo ressuscitou. E é interessante que eles entraram na cidade e foram direto para quem precisava ouvir. O ambiente, como eu falei, o ambiente da religiosidade, faz todo sentido. Eu encontrei Jesus, Jesus ressuscitou diante de mim, Jesus mudou a minha história, eu vou ao encontro da religiosidade para testemunhar a minha experiência pessoal. E nesse testemunho, o que é mais interessante é que todos acreditaram. Todos fizeram questão de acreditar. Essa história poderia acabar aqui e já seria algo glorioso. Só que a Bíblia faz questão de dar continuidade a ela. Como eu falei, no versículo 11, nós vamos ver qual foi a resposta que aqueles religiosos deram para aqueles soldados, agora anunciadores da ressurreição de Cristo. Eles falaram, olha, vocês estão falando a verdade, mas eu tenho algo para oferecer a vocês. Eu tenho benefícios, eu tenho uma prosperidade. Porque é assim que o diabo, ele trabalha para paralisar o evangelho. Que coisa, né? A gente vem falando tanto de teologia da prosperidade e agora nós estamos diante de um ponto de vista bem profundo, aonde a prosperidade, se você não tomar cuidado, ela é uma grande ferramenta que o diabo usa para paralisar a propagação do evangelho na terra. É isso mesmo. E você precisa entender o quão isso é sério. Olha que coisa interessante, aqueles homens agora, de posse desse testemunho, eles receberam aquilo que é o que todo mundo, inclusive dos nossos dias, continua buscando. Eles se tornaram, de forma quase que imediata, pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, tão somente porque anunciaram, apresentaram Jesus Cristo ressurreto. Meu Deus, que impacto foi esse? Que glória! Eu quero dizer que essa é uma estratégia que foi usada há 2000 anos atrás e, por incrível que pareça, ela continua sendo usada ao longo de toda a história. E o que me chama mais atenção é que a impressão que eu tenho é que parece que chegamos ao tempo onde essa estratégia se tornou quase que a base de tudo aquilo que a gente tem visto como cristianismo. E se não tomarmos cuidado, nós temos visto muitos testemunhos sendo paralisados. Olha só, aqueles homens, eles acataram a estratégia dos religiosos e agora essa história que era para ser uma grande revolução dentro daquela cidade se tornou uma grande mentira. É desse jeito que o diabo tem feito nos nossos dias. É desse jeito que ele tem operado dentro da religiosidade. Temos vivido um evangelho onde a experiência com a ressurreição de Jesus, ela vem mais para nos fazer prosperar em busca de uma autorrealização, de uma autossatisfação, do que para produzir as grandes revoluções que Deus quer, de fato, estabelecer na realidade do homem. E isso é uma ação maligna, e nós não nos damos conta. Mas, uma outra pergunta, por quê? Por que isso acontece? Por que temos vivido dentro de uma geração onde verdadeiros líderes, que um dia saíram da condição de guardas de sepulcro, se tornaram grandes arautos, grandes porta-vozes da ressurreição de Cristo, atraindo verdadeiras massas. Quando conheceram a prosperidade, eles simplesmente mudaram a sua forma de pregar. Deixaram de pregar a cruz e passaram a pregar um evangelho tosco, com perdão da expressão, um evangelho tolo, um evangelho vazio, que ao invés de revolucionar a terra, tem feito com que pessoas se adequem cada vez mais a uma ausência de transformação e uma busca por autorrealização. O evangelho, ao invés de mudar o mundo, ele é feito para mudar a condição social do homem. Não, gente. O evangelho de Jesus vai muito além de uma mudança social. Mas existe uma linguagem que eu quero trazer para você como um fechamento disso aqui. Se você for analisar ao longo de todo aquele texto, aqueles soldados romanos que um dia foram guardas de sepulcro e se tornaram anunciadores do Evangelho, ou anunciadores da ressurreição de Cristo, que é a máxima do Evangelho, pode ter certeza disso, eles continuaram vestidos de soldados. Deus, ele tem nos chamado para viver a sua graça. Deus, ele continua fazendo questão de transformar
guardadores de sepulcro em anunciadores do Evangelho. Só que existe um segredo que nós precisamos considerar baseado exclusivamente nesse texto. Se nós, ainda que dispostos a anunciar a experiência pessoal que tivemos com a ressurreição de Cristo, não nos dispormos a nos esvaziarmos, a nos despojarmos das nossas vestimentas de soldados romanos, corremos um sério risco de, diante das prosperidades pessoais, esquecermos ou abrirmos mão de pregarmos a verdade da cruz de Cristo. Quero fazer um convite a você. Não venda, não troque, não venda a sua experiência com Jesus por uma prosperidade. Mas só existe uma forma de você fazer isso. Deixe de ser um soldado romano. O que é deixar de ser um soldado romano? Está na hora de você se despojar dos conceitos e valores que estão lá no mundo, que vigoram lá fora e que fazem com que muitos de nós venhamos para as igrejas buscando as nossas bênçãos pessoais. Deus tem um chamado para você, o chamado de um causador de um tumulto santo, um provocador de uma revolução sobrenatural, baseado nas maiores notícias que Ele tem a dar através da tua vida, porque Ele escolheu você para ser um pioneiro, para ser aquele que abre as portas de um evangelho em muitos lugares, seja a sua casa, sua família, seu trabalho, mas que você, antes de qualquer coisa, diante da experiência com a ressurreição de Cristo, fala: Deus, eu não quero mais ser um soldado romano. Eu quero abrir mão da mentalidade de soldado romano, porque senão, diante da prosperidade, eu vou querer vender o Senhor em troca daquilo que me faz bem. E a cruz me dá autonomia para buscar o benefício não nessa terra, mas na era vindoura, e é esse benefício que me chama a atenção. Eu quero te agradecer, quero dizer para você, se você busca entender um pouco mais esse texto, um pouco mais essa palavra, por favor, www.ministeriomcr.com.br é o nosso endereço, tem essa e muitas outras palavras lá, e conto com você já no nosso próximo vídeo. Até a próxima.